O Rio de Janeiro quer recuperar a tradição náutica do estado. Uma das medidas para isso foi a criação do Fórum Náutico Fluminense. Esse fórum vai propor ações para dar qualidade internacional às atividades náuticas, visando os grandes eventos que se aproximam, como a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. O Rio em Foco está começando. Para conversar sobre o potencial do mercado náutico e a importância do setor no desenvolvimento do Estado, convidamos Alexandre Gurgel, superintendente da área naval da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e Werner Grip, consultor do Sebrae Rio de Janeiro. Ambos participaram do levantamento da situação náutica do Rio e integram o Fórum Náutico Fluminense. A indústria náutica do Estado vive um período de forte aquecimento. Há um ano, representantes do setor estiveram aqui, no Rio em Foco, e garantiram um futuro promissor para o turismo náutico. Eu acho que as Olimpíadas vão desenvolver bastante o turismo náutico aqui, porque a garotada vai querer entrar, vai ver aquilo de perto, começa a sentir melhor. Nós agora estamos com a marina também, iniciando, vamos dizer, os trabalhos de recuperação de uma marina que já existia, que é em Búzios. Búzios é uma das melhores raias de vela do mundo. Então, isso, você tendo lugar para guardar o barco, você já vai ter... Eu tenho a impressão que quando a Olimpíada vai desenvolver bastante o esporte de vela no Brasil. Werner, como está sendo o levantamento feito pelo Fórum Fluminense? O Fórum Fluminense começou com um levantamento inicial da situação atual do estado de Rio de Janeiro em relação ao meio náutico. Esse levantamento foi feito visando a elaboração de uma agenda positiva a ser apresentada no âmbito do Fórum Náutico Fluminense, que foi instituído por ocasião do Rio Boat Show de 2011. Gurgel, quais são os principais focos do trabalho do governo do estado em relação a essa questão da indústria náutica? Bom, Geisa, aproveitando aí as próprias palavras do Antônio Carlos Lobato, que é uma pessoa que reconhecidamente, né, Werner, é um grande companheiro do setor, um empresário importante. A gente está num momento de aquecimento. O governo do estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento, percebendo isso, chamou os atores no estado para conversar sobre a possibilidade de integrar as ações. Na verdade, nós deixamos muito claro que a intenção não era ocupar o espaço das ações que já existem a nível nacional, estadual e em alguns municípios que têm essa atividade como principal atividade econômica. Então, iniciamos um grupo de trabalho com a presença da ACOBAR, que é a Associação dos Construtores, com o Eduardo Coluna, a presença do SEMAR, que é o Sindicato dos Empresários de Marina, onde a Gabriela Lobato e o Antônio os fazem representar, o Sebrae nos ajudando bastante na questão da articulação, da documentação, da consolidação dos relatórios, o Sinaval, que é importantíssimo dizer, além de atuação na indústria naval, o Sinaval tem uma diretoria específica para a questão náutica, e fomos buscar também os empresários como o Hernani da Náutica, que promove o Rio Boat Show, que é um dos maiores eventos do mundo do setor. E juntos começamos a fazer esse trabalho. Qual é a dimensão da indústria náutica no estado em relação à economia? A indústria náutica fluminense, ela tem cerca de 15% da indústria náutica do Brasil. Nesse levantamento que foi feito, né, para dar origem ao fórum, quais foram os principais pontos apresentados? Bom, esse levantamento inicial, nós estabelecemos 3 temas estratégicos a serem analisados para a confecção de uma agenda. Foi a cadeia logística inbound, que vem a ser a parte de indústria e comércio de tudo aquilo que envolve o meio náutico, a infraestrutura náutica para dar apoio a quem usa o produto da indústria náutica, e uma cadeia improdutiva outbound, que vem a ser basicamente a vida dos usuários, do turista, os operadores de charter, os donos de marinas. Então, esses 3 temas estratégicos resultaram em pontos focais que vão ser analisados detalhadamente dentro do Fórum Náutico, para que nós levantemos ações a serem realizadas
visando trazer o meio náutico para uma qualidade internacional e atrair o turismo para esses eventos que se aproximam. O foco é essa questão dos eventos, são os serviços em torno da náutica ou a indústria náutica? Porque o Rio de Janeiro já foi o primeiro e perdeu lugar aí para São Paulo. É para levantar também essa questão da indústria náutica no estado, ou isso vai ser tem um tamanho menor e menor importância, na verdade, em relação à quantidade de serviços? Não, eu acho o contrário, Geisa. Acho que a gente tem que entender o quanto que essa indústria é significativa na empregabilidade dentro do setor de construção naval como um todo, e aí sim incluindo a náutica. Uhum. A metodologia hoje de discussão da evolução da curva de empregos, por exemplo, pelo Sinaval, ela já apresenta uma mudança a partir desse ano. O seu relatório de 2011, de janeiro de 2011, inclui os 28 mil trabalhadores da indústria náutica. Então, olha que interessante, a indústria naval, com ênfase no offshore, nos navios, na indústria de defesa, os submarinos nucleares aqui no Parque de Itaguaí, na região sul-fluminense, e o Brasil como um todo, com os estaleiros novos, e movimenta em torno de 50 mil trabalhadores. E a indústria náutica, mais 28 mil trabalhadores. E a diferença de investimento na indústria offshore naval, se a gente pensa, por exemplo, o Fundo de Marinha Mercante aprovou 11 bilhões de reais em investimentos para a indústria naval como um todo, gerando 50 mil empregos, né? Claro, vão ter uma taxa de crescimento com esses investimentos. E a indústria náutica, 28 mil empregos com aproximadamente 700 milhões de reais. Então, a proporção de investimento, geração de emprego e renda, a indústria náutica é importantíssima. O problema da indústria náutica não é necessariamente a questão do investimento, mas sim dos impostos, né? Foi um problema que a gente foi apontado no programa anterior, assim, há um ano atrás. Eu diria que o Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado, tem procurado equacionar essa questão. Não é à toa que nós estamos atraindo novos investidores, estamos com 2 novas grandes plantas nesse momento em construção por conta da estratégia de tributos do Estado, da estratégia de incentivos. A gente acabou de anunciar 2 grandes investidores no Estado do Rio de Janeiro, um grupo francês, tá certo? E um grupo 100% nacional. Então o Rio de Janeiro ganha 2 investimentos importantes, demonstrando que o governo do Estado está fazendo o dever de casa nessa questão. Indústria náutica pode gerar impacto na economia fluminense. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. No final do mês de abril, a Marina da Glória, no Rio de Janeiro, abrigou a 14ª edição do Rio Boat Show. O vice-governador Luiz Fernando Pezão visitou as instalações da feira e disse que o Estado está investindo para atrair empresários do setor de volta ao Rio. Tínhamos no Mercado São Sebastião mais de 15 estaleiros instalados, perdemos esse setor, hoje só tinha lá uma empresa e eles retornam agora fortemente para o Rio, para a região de Angra dos Reis. Eu acho que cada vez mais vão retornar as empresas e vão vir novos investimentos para cá. É uma indústria multiplicadora de mão de obra extraordinário. E é a vocação do Rio. O Rio já teve essa vocação forte aqui e a gente agora dá as condições, dá cursos técnicos, ter a indústria, a educação também de ensino técnico voltada para esse setor, que é o dever do Estado agora de amparar esses investimentos. O vice-governador fala ali do Mercado São Sebastião, que já abrigou 15 estaleiros, né? Quais são as ações previstas para essa área específica e para outras no Estado? Bom, na verdade, a retomada dessa indústria, como o próprio vice-governador citou muito bem, ela não só passa pelo Mercado São Sebastião, como de outras áreas importantes. A gente tem a maior marina indústria da América do Sul lá em Angra, né, do lado de um estaleiro de indústria naval, os dois convivendo de forma bastante bacana, gerando sinergia e uma empregabilidade muito significativa naquela região. Então, a nossa estratégia, basicamente, que junto com o Werner, é buscar
através das demandas dos diversos atores, que são a indústria, os operadores e o público, o usuário como principal, o cliente principal, buscar integração, identificar os principais fatores críticos de sucesso. Hoje a gente tem algumas dificuldades a vencer, alguns desafios, que a gente pode mais na frente falar um pouco sobre eles, identificar esses desafios, criar uma agenda e um programa que permita que a gente aplique as soluções para esses desafios e, dessa forma, o Estado do Rio de Janeiro, usufruindo já do que a natureza o presenteou de melhor, que não é só a Costa Verde, na região de Angra, o entorno da cidade, da capital, temos marinas importantíssimas, como também a região de Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, e, por que não, chegar até o norte fluminense. Nós temos iate clubes na região de Macaé, Rio das Ostras ainda está no leste fluminense, mas a gente tem iate em Macaé, tem uma ilha lá, um arquipélago importantíssimo com a Ilha do Francês, que tem uma região de águas claríssimas. Então a gente tem uma tradição e uma vocação para o setor que eu acho que nós vamos conseguir vencer através do fórum e do esforço conjunto dos atores. Nesse caminho você revitaliza algumas áreas, né, que a partir de um certo tempo vão perdendo força, mas também cria outras, como o senhor mesmo apontou, os potenciais da região. Existe um problema que é a perda da mão de obra que é qualificada e formada para essa indústria náutica para outras indústrias como o óleo e gás. Como que a gente faz para reter esse pessoal na indústria náutica e viabilizar esse crescimento? Foi detectado que para o meio náutico, para o turismo náutico, os funcionários não são registrados em carteira para um setor específico da náutica. Eles são contratados como garçons, cozinheiros, jardineiros, mas exercem uma atividade voltada para o mar. Quando esse pessoal pega um pouco de experiência, eles são cooptados para outras áreas em que essa atividade já está mais legalizada, regularizada em termos de trabalho. Esse é um dos pontos em que serão tratados nesses planos de ação a serem desenvolvidos daqui para frente no âmbito do fórum. Como manter o pessoal que hoje trabalha, hoje se forma no meio náutico dentro desse meio. Essa vai ser uma das atividades importantes para nós não termos essa fuga tão grande de mão de obra para outros setores ligados ao mar também. E como o Estado pode atuar abrindo essa visão para o próprio estudante, né, que está se formando nos cursos que o próprio vice-governador coloca que são hoje oferecidos pelo Estado? Na verdade, o Estado já está atuando, né, Geisa? A gente, hoje, na Secretaria de Desenvolvimento, a grande preocupação é integrar todas essas oportunidades e criar aderência dos cursos de qualificação da mão de obra com os postos de trabalho que estão sendo abertos. O Werner colocou a questão da mão de obra que atua na operação do setor náutico. Só que antes da gente chegar na operação do setor náutico, a gente tem a própria indústria náutica, que é uma indústria, um barco gera 8 empregos diretos, um barco padrão, um barco tipo. E esse profissional, ele pode ser utilizado de maneira versátil na indústria náutica, na indústria naval, na indústria offshore. Melhor qualificado, ele também pode ser deslocado para atividades de operação industrial. Tá? Então, eu acho que talvez esse é um grande desafio e talvez uma grande oportunidade, porque nós estamos permitindo, através desses programas, a integração das soluções para que elas sejam aplicadas e que beneficiem diretamente a população com mais emprego, mais renda e, consequentemente, gerando maior qualidade de vida. Esse é um dos principais objetivos do Fórum. Um dos focos do SEBRAE é a micro e pequena empresa e a questão do empreendedorismo. De que maneira o SEBRAE vê isso dentro da indústria náutica? Uma vez que a indústria náutica se desenvolva, continue a crescer, serão levantados os prováveis fornecedores e serão
capacitados a fornecer para essa indústria que está novamente crescendo no estado do Rio de Janeiro. Nós queremos trazer a pequena e média empresa que já trabalha com algum produto que possa ser aplicado na indústria náutica para serem fornecedores para essa indústria. A indústria náutica, a indústria offshore e a indústria naval são concorrentes, entre aspas, do mesmo espaço que é o mar. Como é que a gente faz, em termos de estratégia, para evitar que elas concorram também na questão da geração de renda e emprego? Quer dizer, como é que a gente faz para que elas convivam pacificamente nesse mesmo espaço e possam crescer cada uma no seu potencial? Eu entendo como complementares e não concorrentes. Eu acho que, na verdade, nós estamos caminhando na direção de cada vez mais consolidar o estado do Rio de Janeiro como um polo do mar. E um polo do mar tem diversas atividades. Esse é um conceito que aí eu gostaria de dar o crédito ao SEBRAE. Tem, através de missões, buscado trazer modelos econômicos de outras regiões do mundo para que a gente possa aplicar aqui no estado do Rio de Janeiro, no país como um todo. Mas o Rio de Janeiro é um grande polo do mar que tem a exploração e produção de petróleo offshore, uma das mais importantes do mundo, que está sendo o carro-chefe da indústria naval, na medida em que a gente precisa construir navios de transporte para esse óleo que é explorado no mar, na medida que a gente precisa construir sistemas de produção de petróleo e gás, com as plataformas semi-submersíveis, ou então os famosos FPSOs, e também gera riqueza para o país, que permite que a indústria da embarcação de recreio, de lazer, do turismo, cresça, porque a economia, o Brasil tende a ser cada vez mais um país com a sua população inserida na economia, né, na classe média, e consequência, a gente começa a ver a indústria náutica quebrando um grande paradigma, um grande tabu, de que é uma indústria, de que aproveitar o mar está fora do alcance da população como um todo. Isso é uma grande mentira. A gente vai conversar mais sobre isso no próximo bloco. Mentira. Não sai daí, Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. Sobre a quebra de modelo que a gente estava falando no último bloco, né, de que o turismo náutico e a atividade náutica não é uma atividade só para os ricos e endinheirados. Como é que a gente faz para quebrar isso? E qual é o que a gente pode apresentar para quebrar esse modelo que tá no saber comum das pessoas? A gente pode brincar, velho. Antes que o Gurgel teça detalhes mais profundos quanto a isso, nesse levantamento inicial que foi feito através do SEBRAE, nós detectamos que realmente o acesso ao mar para quem tem um barquinho, uma embarcaçãozinha, ele é muito difícil. Por exemplo, no Rio de Janeiro existem as marinas, existem os clubes náuticos que dão acesso ao mar para quem tem algum tipo de associação a essas entidades. Uhum. Para quem não está associado a elas ou não pode pagar, nós temos no canal da Joatinga uma rampa de acesso ao mar. Mais nada. Todas as praias que são urbanizadas, elas não têm uma possibilidade de descer um carro, rebocando um barco e jogar esse barco na água. Só podemos fazer isso ali no canal da Joatinga. Então, isso mostra que nós precisamos abrir mais espaços para uma população que hoje não está inserida no meio náutico possa se jogar na água, de uma certa forma. Né? Agora, não é só isso. Tem as questões voltadas para a redução de custos de produção das embarcações, para que tenha acesso a essa camada da população que hoje vê isso como uma coisa de gente com melhor qualidade de vida. Eu queria ajudar aqui, Werner, assim, só lembrando algumas relações que existem de população versus barcos no mundo, né? Nos Estados Unidos, a gente tem, para cada 18 habitantes, tem um barco. No Brasil, nós temos para cada 3.600 habitantes um barco. Na Europa, em alguns países, a gente chega a ter a relação de 6 habitantes para um barco.
Então, assim, dizer que o barco é um bem inacessível, ele, na verdade, o barco, cada vez mais, ele está se tornando acessível. O que o Werner está acrescentando na discussão, que eu acho saudável... É que o acesso ao mar é que não é, precisa ser tratado. Então, hoje, com a economia aquecendo, por que eu não posso ter o meu carro popular, né, na minha garagem, e o meu segundo carro ser um barco? Ao invés do carro, um barco. E eu levar meu filho para passear em águas abrigadas, nesses paraísos que nós temos no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, no final de semana, rebocando meu barquinho, chegando na beira de um rampeamento público, um exemplo em Niterói, ou Angra dos Reis, ou aqui na Cidade Maravilhosa, e encostar o meu carro com uma estrutura de lanchonete, de quiosque, como tem para ir à praia, tomar um banho de praia e surfar. Por que eu não posso ir ao mar com o meu carro, botar meu barco na água, passear e no final do dia voltar com o barco para casa e guardar na minha garagem? Não só podemos, como devemos. E o mais interessante, dito pela associação, pelos representantes da Associação de Marinas, esse usuário novo de barco, quando ele consegue se promover pessoalmente na questão profissional e melhora a sua renda, ele é um cliente da Marina. Então, criar a cultura náutica talvez seja o grande desafio. Você não acha, Werner? Nós, durante esses levantamentos, usamos o exemplo do motociclista. O motociclista, quando ele compra a primeira moto, é uma moto pequenininha, daquela moto acessível financeiramente. Ele gosta daquilo e hoje está com uma moto de 500 cilindradas, de 1000 cilindradas. O barco vai ser a mesma coisa. Mas eu acho que um ponto a acrescentar também é a questão dos eventos, né, que podem ajudar nessa criação dessa cultura. A gente tem o Rio Boat Show, que é um evento ainda bem elitizado, digamos assim. Mas podem ser feitos outros nesse sentido de criar essa cultura, desenvolver essa visão de que é possível ter um barco. Eu acho assim, né, o Rio Boat Show ele tem um grande foco, que é vender barco. E ele vai buscar o público que existe hoje. O público que existe hoje, ele é um público que compra barco e guarda barco em marina, por conta da falta de infraestrutura, que é um problema que nós já estamos tratando e buscando a solução. Agora, paralelo ao Rio Boat Show, ou seja, não só no período do Boat Show, a gente pode ter eventos democratizando e criando, né, o gostinho pelo passeio de barco. Até as competições mesmo, né? Isso. Na realidade, essas competições existem. Os clubes náuticos são as instituições que normalmente uma das missões de um clube náutico é promover esse tipo de atividade esportiva no mar, na água. A questão é que a divulgação é muito interna. Não há uma divulgação mais geral desses acontecimentos. Então, além de incrementarmos o número de eventos náuticos desse tipo, divulgar os que já existem é importante. Criar uma agenda, né? Isso. Também de eventos específica para esse setor. Agora, existe algum lugar no estado do Rio de Janeiro em que essa cultura da náutica é mais desenvolvida? É a cidade do Rio, Niterói, Búzios ou Angra, enfim? Tem nesse perfil, já se conseguiu ter esse dado? Pode falar, Werner. Nos nossos levantamentos, detectamos o seguinte, fala-se muito em Búzios, inclusive no programa do ano passado, falou-se na vela em Búzios. O que nós vimos hoje? Búzios é um turismo marítimo, não náutico. O navio de grande porte chega, um navio de cruzeiro, desembarca o turista num cais e o turista vai fazer o turismo igualzinho o cara que vai de ônibus. Igualzinho o turismo que vai de ônibus, o turista de ônibus. Existe muito pouca utilização da beleza náutica de Búzios para o turismo náutico. A região do estado do Rio de Janeiro, em que esse pensamento, essa cultura náutica está mais desenvolvida, realmente é na Baía da Ilha Grande, Angra dos Reis e Paraty. São um exemplo interessante disso. No Rio de Janeiro, Baía de Guanabara, existe uma marina. Seja ela pública ou privada, uma marina. Na região de Angra dos Reis e Paraty, são mais de 20 e tantas marinas. Então,
no estado do Rio de Janeiro existe uma região em que o meio náutico, o turismo náutico, ele tem algum tipo de desenvolvimento. Mas para se desenvolver precisa ter também um cuidado com o meio ambiente, né? Exatamente. Tem também a questão da preservação, que é muito importante. Nada melhor do que a náutica para ajudar na preservação. Esse é um setor que ele depende para crescer, né? Para ter o seu aquecimento consolidado, que as belezas naturais estejam preservadas. Então, assim, ele é um setor que ele tem uma consciência ambiental já natural. De conservação, né? Existe um programa sensacional, com apoio de vários usuários do setor náutico, onde eles têm como máxima, você não deve jogar nada na água, mas eles brincam, só jogue na água que o peixe come. Com que objetivo? Dizer que desde cedo educar a criança, tomar cuidado daquele espaço, porque aquele espaço é fundamental para aquele tipo de atividade, seja ele o esporte, o lazer, o turismo ou até o deslocamento, porque a gente usa pouco o deslocamento náutico. A gente vive num estado que tem várias possibilidades de deslocamento náutico ajudando proporcionalmente a maior costa que em termos de estado do país. Sem contar os lagos e lagoas e rios navegáveis no próprio estado. Então, de novo, nós usamos pouco os links náuticos para a movimentação, para a mobilidade urbana. Então, existem assim, uma infinidade de possibilidades que a gente pode discutir e explorar. É isso. E essa agenda criada, essa agenda náutica vai ajudar nesse processo? Essa agenda náutica é para ajudar nesse processo. Nós estamos muito confiantes. Eu acho que o Werner vai concordar, porque os atores estão muito envolvidos. Estão engajados nessa Na verdade, você está conversando com facilitadores, porque, no nosso entendimento, o Fórum Náutico é a indústria que está representada lá pela Acobar, é o proprietário de marina que está lá representado pela CEMAR, e é o entorno, o comércio, a geração de serviços. São esses os interessados que têm como nos apresentar, como solucionar os problemas que eles vivem hoje. Falando do papel de cada um, a gente falou aqui da iniciativa privada, da indústria, de quem está envolvido nesse trabalho, mas em termos de legislativo, o que pode ser feito para incrementar a indústria náutica no Estado? Bom, acho que primeiro, essa casa dá contribuições fantásticas para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. Já ajuda muito na questão de regulamentação, ajudando o governo do Estado a conduzir os modelos de incentivo tributário e fiscal, e acho que pode sim dar uma grande contribuição naqueles temas que forem gerados a partir de junho, com as nossas reuniões de trabalho, começarmos a interagirmos com os grupos de trabalho da casa, com as comissões, e elas então identificarem o que realmente pode agregar valor para a sociedade, porque é o nosso único objetivo, permitir a ampliação desse setor, mas o importante é atender a sociedade. Em relação ao turismo, só voltando um pouco ao ponto anterior que a gente estava discutindo, em relação ao turismo, como envolver também o turista nesse mercado da indústria náutica, né? Como informá-lo do potencial que ele tem para ser desenvolvido ali e a gente incrementar também o turismo náutico? Uma das ações, um dos pontos focais levantados nos estudos que geraram a agenda positiva do fórum foi a falta de um acesso único ou de um acesso mais fácil às informações sobre o turismo náutico. O turista náutico, que é aquele que pega sua lancha, seu barco à vela, seu iatezinho e vai para um determinado lugar, ele planeja, não se vai para o mar sem fazer um planejamento de viagem. Então ele procura saber se para o destino que ele está pensando em ir, existem essas facilidades. E hoje, essas informações estão muito difusas
na internet, em publicações sobre turismo. Então, um dos focos que essa agenda vai trabalhar é a confecção de uma espécie de um manual do turista náutico, que dê a ele informações sobre as facilidades que ele vai ter para vir com o barco dele abastecer, fazer uma manutenção, comprar equipamento, coisas desse tipo, onde que ele vai procurar para fazer isso, e também informações sobre como legalizar a presença dele aqui, porque existe uma legislação sobre a presença de barcos de fora, barcos estrangeiros, em águas nacionais. E essas informações existem, mas nós queremos fazer com que seja mais fácil de ser acessada. Estejam concentradas no mesmo lugar. No mesmo lugar. Mais do que isso, vale lembrar, né, Werner, que o turismo náutico ele também pode ser implementado se a gente olhar com carinho para quem também não tem o barco, para quem não é proprietário de veleiro ou de lancha, e que ele começa a ter um programa de divulgação casado das belezas, das hotelarias e de tudo que o Estado oferece, né, nas suas regiões belíssimas, mas que a gente possa incluir cada vez mais os passeios de escuna, de embarcações miúdas, participar, por que não, termos regatas onde nós convidemos a população para participarem das regatas como tripulante visitante. Isso. E a gente criar, isso é uma ideia para ser colocada em prática, mas fazer a regata de quem não tem barco. E com quem tem barco lá junto, e criando essa interação e criando a cultura náutica que o nosso Estado precisa para consolidar essa nossa estratégia. Bem, infelizmente a gente chegou ao fim do programa. Queria agradecer ao Gurgel, Werner e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.